Seja bem-vindo à segunda edição do Filter Cyber. A Acespro muda o nome do evento Ecossistema Cyber para Filter Cyber e ganha novo formato, agora 100% virtual, proporcionando assim maior abrangência e participação. Nesses eventos conectamos as demandas às soluções de mercado. A segunda edição do Filter Cyber promove o Fórum LGPD Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Comemoramos os 2 anos de promulgação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Iniciamos um novo ciclo de atividades da Acespro São Paulo. O formato do evento dinâmico proporcionará, através de bate-papos, mostrar e demonstrar as soluções e seus diferenciais. O mediador será o Dr. Adriano Assis Mendes, diretor jurídico da Acespro São Paulo. Convido você agora a visitar a segunda edição do Filter Cyber, Fórum LGPD, Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Visite o site da Acespro São Paulo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo ao novo. Bom, bem-vindo ao stand da Lidcom, bem-vindo à Acespro, bem-vindo Adriano e outros participantes. Fico feliz de poder ser convidado para poder participar de um evento tão importante, para poder compartilhar um pouco mais sobre esse assunto de privacidade, proteção, segurança da informação. Hoje eu sou diretor executivo da Lidcom, tenho um pouco mais de 20 anos de experiência com segurança da informação, privacidade e proteção de dados. Já trabalhei em alguns fabricantes, já trabalhei na HP, na Symantec, na Unilever e também na CA. Nos últimos 3 anos eu atuo aqui dentro da Lidcom. Antes disso eu pertencia, eu trabalhava na Ernst Young, trabalhei 6 anos no Rio de Janeiro, com um projeto das Olimpíadas do Rio 2016 e outros grandes clientes, como Petrobras, Vale, Grupo Globo e White Martins. Nesse desafio aqui dentro da Lidcom, claro que isso remete muito à questão hoje da LGPD, essa proteção da nova lei que a gente tem, né? Então, para apresentar um pouco da Lidcom. A Lidcom é uma empresa que tem 22 anos já no mercado, né? Ela vem oriunda de uma outra empresa chamada Eurosoft. Em 98, o nosso sócio majoritário ele acabou incorporando o nome Lidcom, né, como um dos principais players de mercado, ou buscando principais soluções para poder ofertar no mercado, soluções líderes. Começando assim em 98 com o Precise, que é uma ferramenta de performance. Em 2004, numa feira que ele acabou participando pelo mundo, ele descobriu uma ferramenta chamada Guardium. É uma ferramenta israelense, ela trabalha muito a questão de proteção de dados, é um firewall de banco de dados. A gente acabou trazendo ele para o Brasil em 2004. Nesse momento, a gente virou distribuidor América Latina e já integrando para diversos clientes, principalmente bancos, seguradoras, telcos, e os grandes clientes acabaram utilizando o Guardium. Em 2009, a IBM comprou a empresa Guardium Mundial. A partir desse momento, em 2010, a IBM incorporou e transformou toda a família de proteção de dados na família Guardium. Então, quando você escuta hoje o Guardium, rapidamente se remete ao nome da IBM, porque tem lá todo uma família de produtos voltado para tanto mascaramento, proteção de dados, criptografia, do que tange essa questão de análise de vulnerabilidade de banco de dados de criptografia. A partir de 2012, a gente também incorporou o QRadar, né, numa segunda família de Threat Intelligence, onde a gente hoje tem QRadar, tem Resilient, então toda essa parte de ferramentas de CIEM, SOC, a gente também se estabeleceu bem forte. A partir de 2016, a gente também incorporou a parte de gestão de identidade, então hoje trabalhando tanto as ferramentas de gestão de identidade, cofre de senha, single sign-on, access management, né? E depois, em 2018, quando a IBM acabou fazendo o OIM com a Typot, fez a substituição da ferramenta, uma das ferramentas líderes hoje de mercado que tem na solução de PAN. Em 2018, também importante por causa da LGPD, a gente trouxe a ForcePoint, uma ferramenta de DLP que tem grandes diferenciais, né? Então, como conseguir fazer OCR, fazer uma leitura de um OCR de um print screen que a pessoa dá na tela, né? Só a ForcePoint faz isso hoje, então a gente acha isso uma solução bastante fantástica, assim, tem
uma aceitação muito grande no mercado, principalmente quando a gente pensa na parte de proteção. Também em 2019 a gente se associou a empresas voltadas mais para governança de privacidade e proteção de dados, pensando aí na LGPD, então fortemente o OneTrust, eu vou citar um pouco mais para frente. Também com a minha chegada e com um pouco da bagagem que eu trouxe da Ernest, a gente desenvolveu todo um braço de consultoria, onde a gente tem aí já quase 50 clientes nesses últimos 3 anos voltados para LGPD, GDPR, 4658, projetos de gestão de continuidade, análise de risco, teste de invasão, e aí essa gama de soluções que tratam consultoria pura, né, consultoria um pouco mais agnóstica. Tá? Então, na Lidcom hoje, né, somos um dos dois parceiros Platinum que a IBM tem para essa prática de segurança da informação. Temos mais de 50 colaboradores, a filial fica aqui no Brasil, em São Paulo, e a gente também, a matriz fica em São Paulo, e a gente tem filial em Nova York e na Bélgica hoje. Então, são mais de 15 anos no Guardium, mais de 300 clientes instalados, 50 mil horas de serviços. A Lidcom é uma das únicas 2 empresas que tem uma certificação específica de privacidade e proteção de dados, que chama SPP, né? Ela é remetida também a essa família do Guardium. Só a empresa oriunda do Guardium, que fica em Israel, e a Lidcom tem essa certificação. Por isso, a Lidcom é uma das 2 empresas que hoje, inclusive, faz toda a trilha de certificação da família do Guardium para a IBM. Né? Então, os nossos profissionais que desenvolvem essa prática da certificação. E também a gente é o único parceiro aqui, Latam, que pode mexer no Guardium em mainframe. Tá? Vamos contar um pouquinho sobre essas nossas fortalezas, né? O Guardium há mais de 15 anos. Pensando na LGPD, pensando nessa parte da consultoria, a gente desenvolveu esse framework, onde a gente tem 3 grandes fases, né? Então, uma primeira fase onde a gente faz o primeiro assessment dentro da empresa para entender quais são os gaps que a empresa precisa se ajustar para poder estar aderente à LGPD. Depois, a parte da implementação, onde tem toda a responsabilidade de você ter um encarregado nomeado e esse encarregado desdobrar as ações. E depois, uma parte de auditoria, já é uma expectativa que a gente tem que, com a criação da agência, vão existir empresas que vão poder auditar o mercado, tá? Vocês podem ver que a gente tem aqui também 2 outras linhas, né, fora a nossa metodologia, uma de governança, a gente tem aí uma gama de profissionais certificados com metodologia do PMI, onde a gente pode fazer o PMO do projeto como um todo, e também na parte de fora tem o suporte jurídico. A Lidcom é uma empresa de privacidade e proteção de dados, a gente não trabalha a parte jurídica, mas como é um projeto que é uma lei, a gente recomenda fortemente que você seja amparado ou por um escritório de advocacia ou capacite pessoas internas para poder fazer. Então, assim como o Adriano é um dos nossos grandes parceiros, a gente sempre recomenda para que a empresa acompanhe junto com a parte técnica, a parte jurídica, porque senão mais para frente vocês vão perceber que alguns gaps jurídicos podem ficar e vocês vão acabar tendo um retrabalho. Bom, na parte do assessment, né, onde a gente precisa chegar na classificação do risco para poder fazer o ajuste que a empresa precisa ter, a gente, pela nossa metodologia, a gente utiliza a metodologia de fazer o mapeamento do processo utilizando o BPMN, né, que é uma das melhores notações que a gente tem no mercado. Então, com isso, a gente desenvolve um fluxo como esse, e aí a gente faz o mapeamento do negócio numa perspectiva de proteção de dados. Então, a gente entende como o negócio funciona, e a partir daí, toda vez que um dado pessoal sensível é manipulado, a gente tem como saber se tem algum ajuste que precisa ser realizado, ou se você precisa ter um ponto de melhoria, ou uma análise de risco, ou até mesmo uma mudança de um processo. Esse é um caso clássico onde uma qualificação de leads, onde a coleta da informação, né, a coleta do dado pessoal e sensível, como nome, contato, celular, e-mail, era feito através do blog, ia para um e-mail, que é o e-mail de recebimento dos leads, depois ele acabava passando por uma planilha dentro do notebook e ele ia para a rede. Né? Então, esse aqui é o modelo que a gente mapeou no processo as-is. Quando a gente incrementou o processo com eles no modelo to-be, essa atividade de baixar a informação para o notebook e depois ir para a rede, ela desapareceu, porque isso era um ponto muito crítico de risco de potencial vazamento de dados, então a gente sugeriu que numa melhoria de processo que ele tivesse, ele poderia ter essa atividade diretamente direcionada para o Salesforce. Salesforce, por ser uma empresa terceira, ela se caracterizou aqui como um operador de dados, então também a gente recomenda que ela busque esse suporte jurídico para poder fazer a atualização do seu contrato,
para poder estabelecer quais são os limites, né, de controlador e operador de dados, quem tem qual tipo de responsabilidade, tá vendo? Esse é um dos exemplos que eu tenho quanto a não seguir somente com a parte jurídica, não seguir somente com a parte técnica, porque as duas estão extremamente integradas e é importante que a gente consiga fazer o trabalho em conjunto. Esse aqui é um outro exemplo, né, de uma análise de contrato. O que a gente faz? Para ficar bem claro e bem lúdico aqui. Então, toda vez que tem um tratamento de dados, seja ele dado pessoal ou dado sensível, a gente colore esse tratamento de dados para ficar muito fácil de você conseguir vislumbrar, ou a pessoa que é lúdica, que não é uma pessoa técnica, conseguir enxergar quais são os momentos que você trata dados pessoais sensíveis e qual a finalidade que você tem para cada uma dessas. E se você sofrer de alguma forma, alguma auditoria, você vai conseguir tratar e vai conseguir demonstrar facilmente quais são os formatos que os seus dados são manipulados. Tá? Com isso, a gente acaba apresentando no final do projeto quantos são os processos que foram mapeados, de quais áreas de negócio. Esse é um painel que a gente coloca, então você pode clicar em cima desse painel e dar um drill down para poder chegar ao dado quando ele é manipulado. Tá? Um outro exemplo que a gente tem no final do projeto, então aqui são 2 slides extraídos de 2 apresentações executivas, esse de uma empresa financeira, onde existiram 175 pontos de ajustes para poder fazer. Vocês podem ver que a gente acaba categorizando como um impacto alto e mais de baixo, que é o impacto de vazamento de dados. Está vendo a importância, de novo, de ter um suporte jurídico? Boa parte dos impactos de vazamentos altos estão relacionados tanto à revisão do contrato ou um tratamento de uma base legal. Nessa situação, a gente tem lá adequações de aplicações e outras adequações, como processos, tecnologia e a parte de governança. Esse é um ponto importante porque existem 3 categorias de desdobramento que a gente enxerga dentro do projeto. Então, ou o projeto ele é uma adequação do processo, como aquele exemplo que eu dei de que a empresa armazenava no notebook e depois guardava na rede. Então, uma mudança de processo muitas vezes corrige um risco que você pode ter dentro do seu ambiente. A prática de governança, aqui representada com 64 issues, principalmente na parte de governança você tem documentação, né? Então, sejam eles documentos como política de segurança da informação, ou porque você não aplica as boas práticas da política, ou porque você nem tem essa política, então fazer a criação, ou até mesmo um programa, como o programa de conscientização dos funcionários, programa de gestão de identidade, programa de gestão de vulnerabilidade. Então, essa é a parte da governança que a gente acaba apontando que são pontos de melhoria que você precisa fazer para poder estar aderente. Então, aqui um exemplo de uma empresa financeira, aqui um exemplo de uma empresa de educação, né? Claro, por que existe essa grande diferença, né? Porque percebe-se que empresas financeiras, empresas do setor de seguros, telcos, já fizeram um investimento em segurança, em TI, já no passado, e outras empresas, como essa que a gente acabou pegando de educação, nem áreas de segurança da informação estruturadas tinham. Então, tem ainda aquela figura só do CIO que cuida de tudo, e também pega a parte de segurança da informação. Então, agora a gente vai precisar melhorar um pouco essa questão do processo, tá? E aí, como é que a gente apresenta isso? Para não apresentar essas 405 iniciativas de formas independentes, né, a gente acaba apresentando ela através de um programa de segurança da informação. Então, quando a gente olha dentro das melhores práticas, dentro da 22.301, da 27.000, 27.701, da 31.000, a gente vê que segurança da informação é dividida nesses 20 domínios. Então, desde a parte da arquitetura, governança, segurança de host, gestões, tanto de identidade como de incidentes, gestão de terceiros, políticas, estratégias. Então, segurança se resume a esses 20 domínios. A partir da hora que você consegue estabelecer qual é o nível de maturidade que você tem em relação a cada um desses domínios, você consegue aplicar aqueles pontos de melhoria para gradativamente você tanto elevar seu nível de maturidade, como também te ajudar a corrigir esses pontos. Como que a gente faz isso? Então, esse também é um exemplo extraído de um cliente. Numa primeira fase, o cliente ele gostaria que a gente tratasse desses 6 domínios, né? Então, a parte de estratégia de governança, políticas, monitoramento de segurança, aqui ele pediu para que a gente fizesse, inclusive, o incremento de uma ferramenta de CIEM, depois fazer todo o processo de disaster recovery junto com gestão de continuidade, gestão de vulnerabilidade, tanto o desenvolvimento do programa de gestão de vulnerabilidade, como a aplicação do programa, a parte de privacidade e proteção de dados voltado para a LGPD, e conscientização está
está aqui na vertical porque ele permeia nas 3 fases, que são os 3 próximos anos. Então, esse cliente, no desenvolvimento do programa de segurança da informação, ele enxerga que a gente vai atender as 3 fases, a primeira fase indo agora até dezembro, e depois as outras 2 fases em 2021 e 2022. Então, fica muito fácil da gente poder olhar e aplicar isso com fichas de projeto. Então, nesse exemplo desse cliente, a gente tem aí o domínio e estratégia, o nível de maturidade atual desse cliente é 1.16 e o objetivo é chegar no nível 3, tá? Então, subdomínios que são atribuídos ao domínio estratégia, né? Alinhamento, integração, gerenciamento, planejamento e a própria parte de segurança. Então, para poder chegar no nível 2 de maturidade, a gente tem algumas atividades que a gente precisa realizar, que são essas do lado esquerdo, para poder tornar palpável, né, esses entregáveis, com a definição tanto dos objetivos, lista de pré-requisitos. A gente aponta também quais são os stakeholders dentro da companhia que vão estar atrelados a essas atividades, tá? E abaixo a gente passa uma estimativa, tanto de custo quanto de tempo. Na questão do custo e tempo, a gente pode colocar, inclusive, se tem custo interno e externo. Quanto tempo você vai dispor de um funcionário interno para poder fazer o acompanhamento e as revisões dos externos? Tá, eu acabei removendo aqui, mas essas atividades, vamos dizer, nesse cliente, a gente acabou levando 2 semanas para poder elevar o nível de maturidade do 1.16 que ele tinha para o nível de maturidade 2. Para cada ficha de projeto dessa, como ele almejou chegar no nível 3, a gente também apresenta o nível de maturidade do 2 para o 3. Então, essas são as atividades e os entregáveis que ele vai ter para poder chegar no nível de maturidade 3. Então, são 7 semanas de execução que a gente precisou para fazer essas atividades, e da mesma forma a gente apresenta o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, o que ele vai receber no final e com quem a gente precisa conversar. Dessa forma, fica muito mais simples de pegar cada um daqueles domínios, almejar chegar num nível de maturidade específico para aqueles domínios, e aí cumprir tanto a adequação daqueles 405 gaps, por exemplo, que eu acabei passando, com um planejamento futuro, uma estratégia, né, para não ficar muito etéreo, senão eu só chegar e falar, não, se você precisa fazer um teste de invasão, tá bom, mas o teste de invasão ele está dentro de qual domínio? Não, aí quando você vai olhar o desenvolvimento de um programa de gestão de vulnerabilidade, ele está atrelado. A empresa precisa ser adequada ao PCI, então você vai lá na seção 4 do PCI, está escrito que você precisa, no mínimo, ter um teste de invasão e mais 3 análises de vulnerabilidade. Então, o programa de gestão de vulnerabilidade é desenvolvido para que ele tenha, no mínimo, um teste de invasão e 3 análises de vulnerabilidade. Então, só apontar para ele de que ele não fez um teste de invasão até hoje, não resolve o problema dele, porque aquela parte da documentação vai ficar muito pobre. Ele não vai ter um programa desenvolvido para isso, e aí é uma estratégia relacionada, e um programa de segurança da informação acaba ficando muito falho, tá? Esse aqui é um exemplo, então, de um roadmap que a gente tem para essa primeira fase, para esse cliente. O trabalho começou no final de abril, né? Então, dá para ver aqui que os níveis de maturidade 2 desses domínios que ele escolheu para ser a fase 1, a gente rompeu eles aí no mês de maio e no mês de junho. Nesse momento, a gente está trabalhando para poder elevar o nível de maturidade para 3. E você pode ver, por exemplo, né, gestão de vulnerabilidades, como eu citei. No mês de junho, a gente desenvolveu o programa e agora teremos 2 ações daqui para frente. E aí, essas ações de gestão de vulnerabilidades são tanto técnicas, para poder fazer testes de invasão, análise de vulnerabilidade da infraestrutura e das aplicações que eles têm, como também a parte de conscientização, né? Então, testes de phishing. E aí, a parte do teste é feito junto da gestão de vulnerabilidade. Na última linha, a gente tem o implemento da conscientização de segurança da informação. A gente consegue tanto mensurar que tipo que maturidade que o público dele interno tem e qual ação ela é melhor aplicada dentro daquele determinado momento. Então, aqui um exemplo de uma ficha de projeto e um exemplo de um roadmap que a gente está aplicando para os clientes nesse momento. Tá? Então, quando a gente fala aqui dos programas, né, como eu citei, tem nesse caso desse cliente, onde a gente fala de monitoramento de segurança, né, para atingir o nível 3, ele almejou implementar uma ferramenta de CIEM para poder fazer a coleta desses logs, conseguir fazer a aplicação. Quando a gente olha para a LGPD, principalmente, a gente vê que existem 3 grandes categorias de incrementos tecnológicos que saem, né? Então, para a parte de segurança da informação, a gente vê que ou saem incrementos para proteção de dados, então proteção de onde o dado está hospedado, tá? Se a gente for olhar e fazer uma análise
nos últimos grandes vazamentos de dados, a gente sempre vê que é uma ordem de milhões. Então, ou é 31 milhões, como aconteceu na Sky, 22 milhões, como aconteceu na CIA, e tantos outros milhões de dados que vazaram. Então, os dados, eles estão, normalmente, esses dados vazados que o atacante ele busca, eles estão hospedados em bancos de dados. Então, é o dado que está hospedado. Então, ferramentas que fazem proteção da base de dados, criptografia da base de dados, são ferramentas que podem ajudar para a proteção dos dados. Uma outra grande brecha de vulnerabilidade que a gente tem, né, são pessoas. Então, também ferramentas de proteção de pessoas. Muitas vezes, quem vazou esse grande dado ou essa massa de dados foi um administrador. Como é que eu protejo para que um administrador não vaze? Tendo gestão de identidade, às vezes tendo um access management para poder saber se o acesso dele é correto, ou até mesmo começando pequeno. Hoje a gente tem soluções de cofre de senha que você consegue proteger os seus 5 usuários mais sensíveis dentro do ambiente. E aí você vai acabar com seus usuários privilegiados. Se ele precisar fazer uma atividade que requeira uma atividade administrativa, ele solicita para um cofre de senha, o cofre de senha leva o privilégio dele e pode, inclusive, gravar sua própria sessão. Então, essa pessoa que, às vezes, poderia ser mal intencionada ou faria por um descuido, ela acaba sendo monitorada e você sabe que tipo de informação que vazou. Então, proteção de dados, proteção de pessoas. E, por último, a parte de proteção, a parte de governança da LGPD. Né? Existem diversos itens que um encarregado vai ter que tratar e a gente entende que trabalhar somente com planilhas, com PowerPoint, vai ficar bastante complicado dele poder trabalhar dessa forma. Então, pensando um pouco na parte de proteção de dados, eu citei que a Lead contém hoje mais de 15 anos de experiência com Guardium. Esse aqui são as 5 grandes funcionalidades que ele tem, né? Então, ele consegue identificar, descobrir, classificar o dado que você tem hospedado, né? Então, você consegue fazer um data discovery dentro da sua base para poder descobrir aonde você hospeda dados pessoais sensíveis. Você tem rastreabilidade desses dados, alertas em tempo real, se alguém quiser manipular esse tipo de dado, consegue fazer o bloqueio dele ou até mesmo o mascaramento, né? O Guardium, como ele tem uma funcionalidade de firewall de banco de dados, muitas vezes você pode até fazer uma solicitação para o banco de dados, mas dependendo do perfil do usuário, quando você tem o retorno daquela informação, você pode mascarar aquele dado. Então, você pode transformar ele tudo em asterisco. Ou até mesmo você pode aplicar uma tokenização para que ele faça uma anonimização desse tipo de dado. E uma funcionalidade que só o Guardium tem é que ele consegue fazer análise de vulnerabilidade dentro do banco de dados. É a única ferramenta de mercado que hoje consegue descobrir vulnerabilidades que estão dentro do banco de dados. Se as patches estão funcionando, de quanto em quanto tempo um usuário ou administrador não troca a senha, por quantos ativos ou IPs diferentes ele acaba se conectando, e qualquer outlier que ele consiga identificar, como uma pessoa nunca acessa depois das 8 horas da noite. De repente, numa atividade no sábado, às 11 horas da noite ou à meia-noite, ele se conectou ali e vai rodar uma query grande. Então, ele consegue, inclusive, descobrir e alertar sobre esses determinados outliers. Então, aqui alguns exemplos de potenciais funcionalidades que podem ser aplicadas junto com a parte da criptografia para fazer a proteção dos dados hospedados, tá? E aí, por último, como eu disse, também ferramentas na parte de governança, né? Então, a gente trabalha fortemente com o OneTrust. Esse aqui é o gráfico do Forrester, né? Que fala sobre esse, é o último gráfico do Forrester lançado, onde o OneTrust é líder disparada. Klaus, muito obrigado, Klaus, obrigado, Lidcom, pela apresentação, deu vontade de passar no seu stand também e conhecer mais ainda do que eu já conheço, né? A sua abordagem foi bem interessante porque deu uma visão clara de que não basta uma solução, só uma ferramenta, tem que ter também metodologia, processos e está tudo integrado, né? A gente tem algumas perguntas aqui que a gente costuma fazer para equalizar entre os palestrantes, e eu acho que eu já tenho certeza das respostas no caso de vocês, mas eu queria ouvir de você, né? Então, dentro de um processo de adequação LGPD, em que momento as empresas clientes da Lidcom vêm contratar as suas soluções como um todo? Então, quando a gente desenvolveu o framework, a gente fez bastante essa pergunta, né? Qual é o momento que a Lidcom poderia atuar? Né? E por a gente ter esse portfólio relacionado com tanto a parte de consultoria independente, né, com a parte também de ferramental, a gente entende que, tanto na parte do primeiro assessment, para poder determinar quais são os pontos de atenção e pontos de melhoria que a empresa precisa ajustar para poder estar aderente, quanto também na parte da implementação,
seja ele com a criação de um programa de conscientização, como eu disse, ou de uma política, ou até mesmo na parte tecnológica, quando a gente faz a incrementação de um software, né, seja ele o Guardium, um QRadar, ou até mesmo outros. Legal. E existe algum perfil, existe algum perfil de empresa ideal para utilizar as suas soluções? Não, na verdade, não existe um perfil específico de empresa, isso se mostrou bastante dentro desses 50 clientes que a gente tem, então é bem interessante porque até desde cooperativas que não estavam preparadas para poder trabalhar, né, até um pouco do segmento financeiro, e indústrias, né, todas elas precisam se adequar ao LGPD, então todas elas precisam estar preparadas, tanto montar um time disciplinar dentro de casa para poder atuar, como também ter as ferramentas para poder facilitar esse trabalho. Então, empresas de pequeno, médio, grande porte, grandíssimo porte mesmo, grandes açucareiras, hoje em dia a gente tem alguns cases, grandes bancos, grandes cooperativas de crédito, que a gente acabou atuando, até mesmo aquelas empresas muito pequenas de nicho mesmo, como desenvolvem um software que é muito específico para uma determinada indústria de construção, eles também, todo mundo precisa estar aderente ao LGPD. E aí é o que eu falo, da importância de ter um time multidisciplinar, você conseguir enxergar quem é o seu time técnico e quem é o seu time jurídico que vai te suportar nesse ponto. Ô, Klaus, e para os seus clientes que já começaram esse processo de adequação de proteção de dados pessoais, você consegue citar alguns dos ganhos que eles tiveram com a implementação de soluções como a da Lidcom? O primeiro ganho é que acho que a empresa, quando a gente começa a fazer um trabalho, né, e aí fazemos junto, né, Adriano, um dos primeiros trabalhos é você educar as pessoas dentro de casa. Então, você inserir a cultura da LGPD dentro da companhia é uma coisa bastante importante, né? Eu já fiz diversos outros trabalhos, vamos dizer, como eu citei, de gestão de continuidade dos negócios, onde você trata sobre lá a questão da disponibilidade. Quanto é importante estar disponível um determinado recurso para você. E uma grande barreira que a gente sempre sofreu num projeto como esse era as pessoas não viam isso como uma coisa importante. A partir da hora que você chega e você faz um trabalho com cada uma das unidades de negócio e entende qual é a forma de tratamento de dado pessoal e sensível que cada uma dessas pessoas dentro da unidade de negócio, dentro das suas áreas, ela vai tratar, ela se insere dentro do projeto. Porque ela sabe que, primeiro, é uma lei, ela sabe que tem uma multa muito pesada que a empresa pode tomar, então, assim, isso pode afetar todo mundo. Então, acho que um grande ganho que a gente tem quando a empresa ela inicia o projeto, né, tanto na primeira parte de fazer a análise de aderência em relação ao LGPD, como depois vai incrementar a LGPD, tem a nomeação do encarregado dentro de casa, tem a definição e aplicação tanto dos seus programas, né, de gestão de continuidade, gestão de conscientização é muito importante, né? A gente já tem empresas que já estão no final da aderência nesse momento e a gente percebe que quando a gente faz um teste de, vamos dizer, de phishing e depois a gente convida 100 pessoas para poder participar de uma campanha de conscientização, onde a gente vai fazer uma palestra no auditório, a gente tem muito poucas pessoas que faltam, muito poucas pessoas mesmo. Então, assim, teve uma empresa de Santa Catarina onde eu fui fazer uma palestra, tinham 100 convidados, tinham 98 presentes. Por quê? Porque as pessoas elas entenderam de que aquilo vai afetar a empresa como um todo. Então, você precisa estar atualizado com esse tema, porque ele é o tema que todo mundo precisa estar. Está na agenda dos principais executivos, está na agenda da pessoa que manipula o dado, porque a empresa toda pode ser responsabilizada por causa disso. Então, acho que esse é um grande ganho, né? A gente fala um incremento da cultura da lei de privacidade dentro de uma companhia. Que bacana, Klaus. Klaus, nesse contexto todo, você falou de empresas que estão no processo final de adequação. Você consegue dizer, uma empresa média, quanto tempo ela demora para chegar para começar a ver ganhos com a privacidade, por proteção de dados pessoais? E quanto tempo demora, em média, um processo de um assessment numa empresa que está partindo do zero em relação ao LGPD? Então, os nossos projetos de assessment, eles têm sido entre 5 e 10 semanas, mais ou menos, né? Mais ou menos na metade desse tempo é quando a gente conclui a primeira parte, então a gente começa a fazer o assessment e as entrevistas para poder fazer o mapeamento dos processos, mas em paralelo, como eu disse, a gente faz a avaliação daqueles 20 domínios de segurança.
mais ou menos, vamos dizer, num projeto aí de 8 semanas, que é uma média que a gente tem. Na quarta semana, a gente já consegue fazer a definição do programa de segurança da informação. Então, a partir da quarta semana, ele já tem um ganho. Ele já consegue determinar, dentro dos 20 domínios, qual é o nível de maturidade que ele tem, aonde ele tem os maiores gaps, e aí ele já começa a fazer a aplicação disso. É claro que grande parte dos clientes que não tem maturidade, não tem uma política de segurança da informação, não tem um programa de treinamento, não tem uma gestão de vulnerabilidade. Então, a gente consegue rapidamente já mobilizar os times para que eles comecem a ter esses ganhos dentro de casa. Então, uma empresa média aí, de 6 a 8 semanas a gente consegue fazer esse primeiro trabalho, e depois tudo vai depender exatamente do apetite financeiro que a empresa vai ter para poder fazer a adequação. A gente tem algumas datas limites aí agora de entrada da LGPD, né, já as multas acabaram empurrando para o ano que vem, a gente tem uma indefinição da entrada em vigor da lei, de como é que vai funcionar a NPD depois disso, então ainda existe uma indefinição quanto a isso, mas assim, eu tenho visto empresas que têm feito o dever de casa aqui, a gente senta e monta um planejamento futuro, né, em 4, 5 meses a gente consegue cobrir aí 80% desses gaps. O que acaba sobrando muitas vezes é ou um incremento tecnológico, porque aí você precisa fazer um orçamento de um budget previsto para o próximo ano, ou alguma mudança de cultura que você vai ter dentro da companhia. Mas com mais uns 4 meses, então umas 3 vezes o período do assessment a gente consegue trazer 80% da aderência. Legal, por isso que vale a pena começar antes, né? Porque daí a gente vai ter uma noção melhor do que falta fazer e o orçamento para os anos seguintes. Muito bom. E caso um associado da CESP queira saber mais como ser um parceiro qualificado de vocês, ou ter algum cliente para trabalhar em parceria com a Leadcom, a nossa brincadeira aqui é: vocês consentem que a gente compartilhe os dados de vocês para esse contato comercial? Com certeza, com certeza. E aí tem um ponto importante também, que é uma questão de diferenciais, tá? Então, os participantes da CESPRO hoje que quiserem se tornar parceiros da Leadcom para poder fazer essa parte, a gente tem inclusive um plano de comissionamento para quando você traz um cliente, para que a gente possa trabalhar em conjunto, para poder trazer esse benefício para o seu cliente e evitar com que ele acabe sendo impactado, seja ele no começo com uma própria advertência, mas depois com uma própria sanção. Bacana, Klaus. Muito obrigado. Para fechar, eu queria te fazer uma pergunta que eu também já sei a resposta. Na sua opinião, na sua visão, a proteção de dados pessoais e a privacidade no Brasil e no mundo, ela é uma modinha ou algo que chegou para ficar? Não, eu acho que é algo que chegou para ficar. E eu acho que a gente tem uma grande lacuna entre os profissionais que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, que deveriam estar assumindo cargos de encarregados, principalmente em empresas um pouco maiores, daquilo que a gente tem. É claro que, assim, eu tenho amigos meus, né, como eu falei, eu tenho mais de 20 anos já de experiência com segurança. Eu tenho alguns bons amigos que foram trainees lá atrás comigo, que começaram comigo no passado, e quando tiveram a GDPR, eles acabaram migrando para a Europa. Então, hoje são encarregados ou são DPOs de empresas na Europa por causa de toda essa bagagem, né? Como eu citei, quando a Leadcom acaba entregando um projeto, a gente não entrega um projeto separado. A gente não consegue te entregar uma iniciativa independente que você vai fazer para poder atuar. Por isso que a gente entende de que a gente precisa fazer uma reavaliação da sua estratégia de segurança da informação. E assim, 90% das vezes quando a gente vai a campo, as empresas nunca fizeram esse trabalho. As empresas não têm a mínima ideia, como o exemplo que eu dei, imagina, aqueles slides da empresa que eu trouxe, onde a estratégia da segurança da informação era 1.16, ou seja, 1 é ad hoc ou incipiente, ou não existe aquela atividade. Quando você pega uma empresa de grande porte como aquela, que tem um resultado 1.16, quer dizer que durante toda a vida dela, ela nunca olhou para a segurança da informação. Então, ela vai ter um trabalho árduo daqui para frente, vai fazer um bom investimento para isso. Mas aí, sobre a questão do profissional, então, existiram profissionais, as empresas vão precisar ter profissionais muito capacitados, né? Então, assim, estratégia de informação é um domínio. O encarregado hoje, que vai acabar tratando essa parte de proteção, privacidade, ele precisa ter tantos outros conhecimentos, né? A gente sabe, porque a gente acaba vendo, esse profissional ele vai precisar ter habilidade para liderar um comitê de crises, ele vai precisar ter uma habilidade para poder desenvolver um programa de continuidade, um programa de gestão de vulnerabilidade, entender como funciona um provisionamento, deprovisionamento, uma recertificação dentro de um cliente, fora que, como eu disse, né, é um time multidisciplinar. A partir da hora que você nomeia o encarregado,
essa pessoa, ele tem os dois chapéus, né? Ele vai ter o chapéu técnico e vai ter o chapéu jurídico. Então, ele também precisa estar amparado juridicamente. Então, é uma pena que a GDPR roubou alguns dos nossos bons profissionais, levou para fora, mas eu acho que não é uma modinha, eu acho que é uma coisa que vai ter que vir para ficar, porque cada vez mais as empresas vão ter que ter bons profissionais preparados para isso, ou as empresas vão pagar caro no futuro por não terem se preparado nesse primeiro momento, que ainda não é de verdade, mas que quando virar de verdade, a gente sabe que a NPD vai viver das lutas. Que legal, Klaus. Obrigado. A CESP São Paulo tem a mesma opinião. A gente também acha que a LGPD não é uma modinha e veio para ficar. E a CESP São Paulo tem acompanhado de perto todos os movimentos legislativos, econômicos e estruturais, tanto da LGPD quanto da NPD. Para saber mais sobre a CESP e o atual momento da lei, você pode mandar um e-mail para a gente ou seguir a CESP São Paulo nas redes sociais. Klaus Lidicom, muito obrigado. Eu espero voltar a ver você em breve, né? E tomar um café com você que não seja virtual, para a gente bater um papo e colocar o papo em dia. Muito obrigado. Bom. Obrigado, Adriano. Obrigado, Acespo, pela oportunidade. A gente está à disposição aqui dos associados.